A luz que chamava pelo nome. Na vila isolada de Serra Fria, havia um costume antigo. Quando a noite caía e a névoa descia do morro, ninguém, absolutamente ninguém, saía de casa. As janelas eram trancadas, as cortinas fechadas, e velas eram acesas como proteção. Diziam que, entre a meia-noite e as 3 da manhã, surgia no campo uma luz branca, pequena como a chama de uma vela, mas intenso o suficiente para atravessar paredes e penetrar até a alma. Alguns chamavam de farol dos mortos. Outros, apenas de ela. Ninguém sabia exatamente o que era aquela luz. Até que começou a falar. O início. Foi no inverno mais rigoroso que se tem memória que Lia, uma jovem que cuidava da avó acamada, ouviu pela primeira vez. A casa inteira dormia, exceto ela, que velava a senhora. O vento uivava entre as frestas e o fogo da lareira já havia se consumido quando uma claridade suave atravessou a cortina. Era pálida, cintilante. E parecia se aproximar. Lia Aya. A voz era fraca, quase um sussurro, mas dizia claramente o seu nome. Lia congelou. O chamado repetiu, desta vez mais próximo, mais ansioso. Lia. Eu te vejo. Abre a porta. Ela sabia das lendas. Sabia que nenhuma luz deveria ser seguida. Mas a voz. A voz era igual à da mãe, que morrera anos antes na mesma casa. Isso não é real, isso não é ela. Pensou. Mas a luz continuou chamando, cada vez mais urgente, cada vez mais humana. A escolha. O relógio marcou 2h47 quando a avó, que não se mexia havia dias, abriu os olhos e murmurou. Não responda. Se responder, ela entra. A luz, agora brilhando como um farol, chegava a atravessar as paredes da casa. Lia. Você me deixou sozinha. Vem comigo. Só precisamos caminhar um pouco. A voz já não era suave. Era chorosa, arranhada, distorcida por algo que imitava sentimentos, mas não os compreendia. Quando ela abriu a porta. Apesar do terror, Lia deu um passo. A avó tentou agarrá-la, mas não conseguiu força. Lia destrancou a porta. Instantaneamente, a luz apagou. O breu do lado de fora era absoluto, sufocante, como se o mundo tivesse sido engolido. Então, um rosto surgiu na escuridão. Não iluminado, feito dela. Olhos vazios. Boca costurada e ao mesmo tempo aberta. O som que saía não correspondia ao movimento da boca. Lia. A criatura avançou. Lia correu para dentro, mas a porta não fechava. Um vento frio a empurrava para fora, como se mãos invisíveis agarrassem seu corpo. A avó, em um último esforço, arremessou sal sobre o batente, um truque antigo da vila. A coisa soltou um grito que não parecia de nenhum animal. A luz apagou por completo. O peso desapareceu. A porta finalmente se fechou. Depois disso. Na manhã seguinte, Lia olhou pela janela. O campo estava tranquilo, mas o chão diante da porta apresentava pegadas profundas, como se pés enormes, pesados, tivessem andado ali a noite inteira. E naquela mesma madrugada, outras casas relataram que a luz também havia chamado. Pelo nome de outras pessoas. Desde então, dizem que, se você ouvir alguém querido te chamando do lado de fora após a meia-noite, antes de responder, deve sempre perguntar: quem caminhou comigo no último inverno? A coisa nunca sabe a resposta. E quando não sabe, ela fica irritada. Ela tenta outra casa.